Estamos cheios hoje de pessoas, e boa parte das pessoas, se não a maioria, tem o seu coração tão vazio. Por que as pessoas estão vivendo hoje uma vida tão sem sentido, mesmo dentro da igreja? Uma vida triste, uma vida abatida, muitas vezes uma vida improdutiva, uma vida que não acha alegria, que não acha satisfação. E tudo isso está relacionado à questão de adorarmos um Deus errado. E a frustração e o vazio espiritual que vem, né, e que toma o coração do homem moderno, especialmente das pessoas que estão dentro da igreja, porque quem está lá fora, pelo menos tem o conforto de saber que ainda não descobriu o Deus certo. Mas aqueles que estão dentro da igreja como nós, a frustração é maior, porque teoricamente nós teremos descoberto quem é o Deus certo, mas ainda assim nos sentimos frustrados, vazios. Não é por falta de intensidade na nossa busca, mas do erro trágico de buscar um Deus inventado pela nossa imaginação, em vez de rendermos ao Deus soberano que restaura a sua imagem em nós, preparando-nos pelo juízo final. Então, nossa mensagem hoje é reflexiva e desafiadora, mas também espero que seja consoladora para todos nós. Amém? Amém. Vamos ler o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 até o 31. Diz assim a palavra de Deus. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar ao qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem todos dá a vida, inspiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois dele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora, Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado por tê-la aberta diante de nós mais uma vez. Senhor, envia o Teu Espírito nessa hora, de modo especial sobre nós, para que nós possamos ter ouvidos prontos para ouvir a Tua Palavra, que não haja qualquer impedimento, que o Senhor possa, ó Deus, impedir qualquer ação contrária à manifestação do poder da Tua Palavra em nossas vidas, para que ela cumpra com eficácia o propósito para o qual o Senhor a designou nessa noite. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma pequena ilustração, irmãos. Um jovem médico foi chamado às pressas para uma situação desesperada de envenenamento numa fazenda na roça. Perdão. Ele entrou no carro sob chuva torrencial,
baixa visibilidade, mas ele acelerou na escuridão porque o caso era urgente. Então o relógio do painel estava correndo contra ele, marcando ali as horas, os minutos, as horas. O veneno agiria em 30 minutos e não havia tempo a perder, e aquela era uma jornada com prazo de validade fatal. Movido ali pela urgência, pela boa intenção de cumprir sua missão, perdão, eu vou pedir perdão muitas vezes aqui, tá? E ele avistou um desvio com luzes brilhantes e um homem acenando na pista, apontando para uma direção. E ele, confiando na sua intuição e na sua visão, ele espeçou o volante, entrou naquela rota e foi com tudo. Mas o homem na estrada era apenas um sinalizador abandonado de uma obra que havia sido esquecida ali há muito tempo, e ele apontava para um beco sem saída. Então, segundos depois, o carro atolou na lama, o tempo esgotou, o prazo venceu e ele falhou na sua missão. A sua sinceridade, a sua boa vontade, a sua boa intenção, a sua pressa, não puderam mudar o fato de que ele escolheu o caminho errado enquanto o relógio estava correndo. E essa, meus irmãos, é a realidade na vida de muitos de nós. Porque todos estamos correndo contra o tempo, a caminho do fim, nessa jornada breve da vida. O dia do julgamento já está marcado por Deus, o juiz já foi escolhido por Ele, e a grande tragédia que nos ocorre é gastar os minutos contados da nossa vida nesse mundo correndo atrás de sinalizadores falsos, com boa intenção sim, mas procurando deuses errados, fabricados por nós mesmos. E a nossa sinceridade, a nossa boa vontade, a nossa boa intenção não vai nos salvar se o tempo esgotar e nós estivermos no caminho errado. Portanto, precisamos aproveitar o tempo que temos para encontrar o Deus certo, enquanto ainda há tempo. Há um livro que nós escrevemos com parceria há muito tempo, chamado A Grande Batalha Espiritual, e que o capítulo que eu escrevi fala sobre isso. Quando nós adoramos um Deus falso, mesmo estando na igreja. A nossa cultura atual é uma cultura idólatra da boa intenção e da sinceridade. Já percebeu? Hoje o que vale é a boa intenção e a sinceridade. Você pode destruir a vida de uma pessoa, mas se você disser, não, mas eu fiz com toda a boa intenção, eu fui sincero, então todos estão prontos a abonar o que você fez, porque você fez com boa intenção. O senso comum afirma que o que importa é ter fé. Mas ao chegar a Atenas, o apóstolo Paulo ficou chocado, porque ele encontrou ali o ápice da devoção humana. Filósofos e intelectuais que gastavam fortunas erguendo altares, eles tinham uma boa intenção, tanta sinceridade, que eles criaram até um altar ao Deus desconhecido para garantir que eles não deixassem de adorar um Deus que eles não conheciam e eventualmente atraíssem sobre eles a ira desse Deus. Olha como eles eram zelosos. Então, eles tinham religião de sobra, eles tinham boa vontade, eles tinham sinceridade, mas eles permaneciam vazios. E hoje, nós percebemos também os nossos templos evangélicos cheios de pessoas cansadas, frustradas, espiritualmente desertas. O diagnóstico de Atenas é o diagnóstico da igreja moderna, irmãos, pós-moderna. A frustração litúrgica nasce quando nós gastamos a nossa energia, o nosso tempo, apesar da boa intenção, apesar da sinceridade, buscando o Deus errado. Isso nos esgota, isso nos enfraquece e nos tira da direção certa. Então, olhando para o versículo 16, se você voltar um pouquinho aí no texto, nós vamos ver o contexto da nossa mensagem. Antes de pregar o seu sermão, Paulo, ele fica em choque quando ele anda pelas ruas de Atenas. E compreender esses versículos 16 a 21 é importante para a gente entender o peso da mensagem que vem depois. Primeiro, Paulo é tomado de uma indignação santa, de uma ira santa, quando ele anda pelas ruas de Atenas. Ele estava sozinho ali, esperando seus companheiros de missão chegarem,
E enquanto ele esperava, ele caminha pela capital cultural do mundo, e o texto diz que o seu espírito se comovia e se revoltava. O termo grego é muito forte e traz a ideia de uma indignação profunda, de uma dor de indignação. Ele viu uma cidade entregue à idolatria, e o termo original aqui indica que Atenas estava sepultada sobre a idolatria. Então havia mais estátuas de deuses, quase que mais do que pessoas vivas nas ruas. Então Paulo é tomado dessa indignação, e ele começa ali a combater em duas frentes. Primeiro, é importante saber que quando ele é tomado dessa indignação, ele não vai para o mosteiro, se isola. Ele vai confrontar isso. Então ele age em dois ambientes. Ele debate na sinagoga com os religiosos tradicionais, judeus, gregos, piedosos também. Ele vai diariamente à Ágora, que é a praça da cidade, a praça pública, que é o coração pulsante da cidade, para conversar com qualquer pessoa que ouvisse o que ele tinha a dizer. Então, o verso 18 mostra o seu confronto com a filosofia desse mundo, né? Quando vai dizer aí que e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele na praça, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Olha só como é irônica a filosofia humana. Eles tinham ali um altar consagrado ao Deus desconhecido, e se irritam com Paulo porque ele parece que está pregando sobre um Deus desconhecido. Olha só que coisa mais controversa. Por isso que a Bíblia diz que Deus tornou logo a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria desse mundo é loucura, não faz sentido. Então na praça Paulo é abordado por dois grupos rivais de filósofos que moldavam a mente daquela época. Primeiro, os epicureus. Os epicureus, eles eram materialistas que buscavam o prazer moderado e a ausência da dor. Para eles, se os deuses existiam, eles estavam distantes e não se importavam com os seres humanos. Nós podemos dizer que os epicureus eram os agnósticos daquela época. Segundo os estoicos, eles eram panteístas que adoravam a razão universal e a autossuficiência. E para eles, Deus era a própria natureza, ou seja, um destino cego, é um Deus impessoal, que é tudo e ao mesmo tempo é nada. E o homem deveria aceitar o sofrimento sem reclamar. Então, no verso 18 a 21, nós vamos ver que eles debocham de Paulo. Aqueles homens cultos zombam de Paulo, chamando de espermólogos, que significa apanhador de sementes, que é uma gíria da época para falar que a pessoa é um tagarela, ou um charlatão, que vive de roubar ideias alheias. Então eles acusam de pregar deuses falsos, estranhos, porque Paulo falava de Jesus e da anástasis, do grego, que significa ressurreição. Então eles o levam até o Areópago, que é o supremo tribunal ali de ideias e da filosofia de Atenas, não porque eles tivessem sede de Deus, mas por pura curiosidade fútil, pois o versículo 21 revela que os atenienses só queriam gastar o tempo contando ou ouvindo a última novidade. Os atenienses intelectualmente inventaram as redes sociais, né? Se eles tivessem um smartphone, eles ficariam o dia inteiro na praça ali, cada um compartilhando o TikTok do outro, né? E passando o tempo olhando as últimas notícias, as últimas novidades. Então Atenas é o espelho do nosso mundo, irmãos. Uma sociedade cheia de intelectualidade, saturada de espiritualidades customizadas, de deuses criados pelo mercado da fé, mas profundamente vazia de Deus. Eles tinham religião de sobra nas ruas e discussões sofisticadas nos tribunais, mas a alma de cada um deles permanecia desértica. Então, quando nós olhamos para Atenas, nós vemos um retrato do nosso mundo. Porque hoje existem tantos crimes bárbaros que nos chocam.
especialmente contra crianças. Parece que isso se tornou moda, né? Toda semana tem uma notícia nesse sentido. Como é que as pessoas chegam a esse ponto, irmãos? Nós perguntamos. É a ausência de Deus, irmãos. A ausência de Deus na nossa vida nos leva a isso. Nós não sabemos o quanto nós estamos seguros. Quando nós, domingo após domingo, frequentamos uma igreja, prestamos culto a Deus, servimos ao Senhor, tememos a Deus, nós sabemos o escudo que está ao nosso redor nos protegendo, porque a maior maldade da qual nós podemos ser vítimas, em muitos momentos, é a nossa própria maldade. E quando Cristo nos liberta, quando Ele tira de sobre nós o domínio do pecado, Ele também tira a autoridade dessa maldade intrínseca de cada um de nós que está aqui dentro e que pode se manifestar e destruir a nossa própria família, o nosso lar, a nossa vida. Então, é nesse contexto que Paulo chega ao Areópago para pregar o seu sermão. Versículos 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Paulo chama os atenienses de extremamente religiosos. Isso não é um elogio à santidade deles, mas a constatação de uma neurose espiritual. Eles eram movidos pelo medo da superstição de ofender um Deus ao qual eles nem conheciam, e com isso sofreram castigo. Então eles tinham esse terror de ofender um Deus desconhecido. Quando você ouve essa frase, pois vocês adoram, pois esse Deus é o que vocês adoram sem conhecer. Quando você ouve essa frase, você se lembra de uma outra passagem bíblica que tem uma frase semelhante? Quem acertar, ganha um prato de caldo verde no final, por apenas R$12. Paulo, quando fala à mulher samaritana, ele diz para ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas será que Paulo só disse isso para os samaritanos? Ou Jesus só disse isso para os samaritanos, perdão? João 4. Não. Jesus disse isso também para os religiosos judeus. Eles adoravam um Deus que não conheciam. Ele diz: errai porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, todo mundo estava adorando um Deus desconhecido, os judeus, os samaritanos, os gregos, porque a fonte do problema é a mesma. Desde o Antigo Testamento o Senhor vai falar sobre isso. No Salmo 50 o Senhor diz assim: olha, vocês acham que eu preciso de animais? Eu criei os animais, eu criei todos eles, eu não preciso do sacrifício de animais. Então, se vocês não vierem com o coração inteiro aqui para o meu altar, não venham, não tragam, porque não me faz bem, não toca em mim, não me conecta com vocês. Isaías capítulo 1 é a mesma coisa. Ele diz: quem foi que pediu a vocês para vir e pisotear o meu altar inutilmente? Palavras duras. E ele diz: não façam mais isso, porque é culto vazio. Então, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que não nos engana. O nosso relacionamento com Ele é baseado na veracidade, na transparência. E Ele diz: olha, se não é para você vir com o seu coração inteiro, não venha, porque de nada lhe serve. E no verso 23, então, ele vai falar sobre esse altar vazio. O altar era um Deus desconhecido, era um bloco de pedra totalmente vazio, sem imagem, apenas com a inscrição: ao Deus desconhecido. Era o monumento da frustração dos gregos, porque apesar de terem milhares de deuses para cada área da vida, eles sabiam lá no fundo que faltava o principal, mas eles não sabiam qual era. Por isso o coração deles continuava vazio, apesar de tantos deuses. Então, meus irmãos, muitas pessoas frequentam a igreja hoje movidas pelo mesmo medo. Elas buscam a Deus não porque desejam saber, conhecer quem Ele é, mas
pelo medo da quebra financeira, da solidão ou da condenação. Essas pessoas constroem altares de barganha para com Deus, porque se a sua motivação principal é o utilitarismo, até a sua oração mais sincera se torna uma idolatria. Então, nesse caso, não estamos buscando o Senhor do Universo, estamos buscando o Deus da nossa própria correria. E Paulo vai seguir nos versículos 26 a 27, aliás, 24 e 25, ele vai seguir aí falando a respeito dessa relação com esse Deus desconhecido, mas é o Deus a quem ele anuncia, e esse Deus, ele diz, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Paulo está falando aqui do Deus verdadeiro. E ele diz que esse Deus ele não cabe nas nossas estruturas filosóficas, humanistas. Esse Deus verdadeiro, ele não cabe em prédios feitos por homens, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de algo. Ele é autossuficiente, não porque ele seja arrogante, orgulhoso, mas porque ele é o Senhor de tudo. E isso, meus irmãos, estava na mente até do jovem Salomão. Quando ele vai fazer a oração de consagração do templo, ele pergunta, antes de começar a oração, Senhor, que templo pode comportar a tua grandeza? Que prédio poderia receber a tua majestade? Que casa poderia conter quem tu és? Ou seja, Salomão sabia que aquele templo era uma referência de encontro do povo de Deus com o Senhor, mas não podia ser a casa de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Paulo tem uma lógica extraordinária aqui nesse texto, né? E ele vai falar que, no verso 29, ele vai dizer aí, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Fazendo uma conexão aqui com os versos 24 e 25, ele usa essa lógica. Se nós somos geração de Deus, seres vivos, conscientes, pessoais, como nós podemos imaginar que a divindade se parece com uma estátua de ouro, de prata, pedra fria, morta, que não pode ter um relacionamento conosco? Então, uma estátua é inferior ao ser humano. Como algo inferior ao homem poderia apresentar o Deus que é superior ao universo? Paulo está usando só a lógica, irmãos. Ele está falando para gregos, sábios, intelectuais, filósofos. Então, o grande vazio nas vidas de boa parte da membresia da igreja hoje, de muita gente, acontece porque as pessoas tentam domesticar Deus dentro dos seus esquemas, das suas estruturas de pensamento. E quando Deus não cabe no seu pensamento, então elas entendem que esse Deus não serve. Elas procuram um Deus servo, um Deus garçom, um Deus terapêutico, um Deus que existe apenas para satisfazer os caprichos e validar os sentimentos e desejos e gerenciar as crises eventuais. Meus irmãos, o nosso Deus não se ajusta nesse modelo. Ele é o Senhor. Ele está sentado no alto e sublime trono. E quando essas pessoas percebem que esse Deus real não se curva a esses caprichos, a frustração é inevitável. O pior é que quando elas chegam a essa conclusão, elas começam a acreditar que não encontraram satisfação porque estão no lugar errado. Então precisam mudar de lugar. Ou elas estão com a pessoa errada, então precisam mudar a pessoa. E vão mudando o carro, mudam o penteado, mudam a cor da pele, mudam o tipo de rosto, mudam o tônus muscular, mudam tudo. E a satisfação não vem, porque o problema não é o que está pelo lado de fora, o problema é o que está dentro. Então, essa conclusão de mudança,
ela só aumenta ainda mais o vazio e a frustração. Quem busca um Deus que pode ser produzido ou manipulado por fantasias humanas, sempre terminará com as mãos vazias. E o pior, com o coração vazio. Sempre. Então, nós chegamos aí aos versos 26 e 27, onde Paulo vai dizer que de um só homem Deus fez todas as nações para habitarem sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. É interessante, Paulo ele tem uma ironia muito fina, que ele usa nas suas pregações, nas suas falas, e ele vai ironizar aqui a autossuficiência dos gregos. Atenas era a capital mundial da lógica e da filosofia. E Paulo aplica aqui então uma ironia muito cirúrgica quando ela diz que os homens buscam a Deus tateando. E no grego essa palavra evoca a imagem patética de um ciclope, na mitologia grega, dentro de uma sala escura, tentando atingir os seus inimigos por meio do tato, alcançá-los, combater contra eles. A imagem da impotência de um cego tateando nas paredes de uma caverna escura é justamente o confronto dessa ideia arrogante de que a filosofia, de que o conhecimento humano é tudo que nós precisamos para viver. Então, meus irmãos, sem revelação, os intelectuais são apenas cegos no escuro, tateando, tentando buscar, encontrar algo que não podem, a menos que eles sejam agraciados com a revelação do Deus verdadeiro. Paulo também vai falar aqui da revelação geral. Não é porque o homem sente esse instinto de Deus, de buscar a Deus, que Deus existe, porque existe a assinatura do Criador em cada coração, em cada vida, e ela está presente na história, ela está presente na geografia, ela está presente na criação como um todo, mas a criação é apenas uma provocação para nós buscarmos a Deus. Porque se nós começarmos tateando, mas chegarmos à revelação especial, nós deixamos de tatear, e então a luz de Cristo revela o Deus verdadeiro para nós. É o que nós lemos no Evangelho de João, no início do culto. A luz veio ao mundo. Mas o mesmo texto vai dizer o quê? Alguns aceitaram a luz e outros rejeitaram a luz. Então, apesar desse instinto, o desejo de buscar a Deus é sincero, mas por causa do pecado, a visão espiritual foi apagada. E o homem, sem Cristo, ele estica as mãos no escuro e inventa teologias falsas e ideias para tentar se resolver sem Jesus. Recentemente, uma pessoa que eu conheço ia tentando se aproximar de Deus, mas não queria tomar uma decisão pessoal com Jesus. E nessas horas você tem que ser honesto. É a melhor coisa que você pode fazer para ajudar alguém, dizer para essa pessoa: olha, Cristo é o canal, é o centro, Ele é o padrão, Cristo é o centro de tudo. Sem a vida diante de Cristo, numa atitude de quebrantamento, de arrependimento, não há esperança para a humanidade. Então o checkmate de Paulo é assustador. Ele diz: vocês ficam tateando, procurando Deus, mas Ele não está longe de vocês. Não é interessante? O cego ele vai tateando porque o objeto está perdido. Ele não tem uma perspectiva. Mas o homem espiritual ele vai tatear não porque Deus está longe, mas porque o próprio homem está cego. Então Paulo assevera ainda no verso 28, dizendo: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós somos uma prova viva de que existe um Deus verdadeiro, porque a presença dele é o que nos mantém vivos, é o que nos move e é por ela que nós existimos. Entende? Ou seja, está tudo explicado aqui.
Então, irmãos, um frequentador de igreja frustrado, ele age exatamente como esse cego. Ele entra no templo e começa a tatear. Tateia de um lado, de outro, atrás de uma nova emoção estética no louvor, tateia atrás de uma palavra profética que infla o seu ego, tateia atrás de um arrepio místico, de alguém que diga a ele qual é a última moda gospel do momento. Ele acha que Deus está longe. O problema não é a ausência de Deus, o problema é a nossa cegueira espiritual. Então o cego não precisa tatear com maior habilidade, o que ele precisa é que Jesus abra os seus olhos. Isso é o que ele precisa. Então, já a caminho de concluir, irmãos, versos 29 e 30. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Então aqui nós temos um reflexo da teologia da Imago Dei, e é retratada aqui de uma forma indireta. Por quê? Porque, meus irmãos, se existe uma imagem legítima de Deus na terra, essa imagem não está esculpida nos mármores antigos, em ouro, em prata, madeira ou nas catedrais modernas. Essa imagem somos nós, eu e você. Nós somos a única imagem de Deus que existe no mundo, não existe outra. Fomos criados para ser o espelho da glória do Criador. Portanto, irmãos, o único altar legítimo projetado para o encontro com o Criador não é a pedra exterior, é o altar do nosso coração, da nossa alma. Deus não habita em templos, Ele quer habitar em pessoas, em vidas. Por isso Jesus respondeu aos discípulos que elogiavam aquelas grandes pedras do templo, eles disseram: Jesus, olha que pedras, que construções! E eles pensaram: Jesus agora vai chorar, né? Jesus disse: não ficará uma sobre a outra. E foi uma frustração para eles. E quando Tito entrou em Jerusalém, não ficou pedra sobre pedra. Tudo foi destruído. Mas a fé cristã permaneceu, irmãos. E olha que ela sofreu muitas ameaças de extinção, mas nunca se pôde acabar com ela, porque ela está centrada na relação com o Deus verdadeiro, com o Cristo. Deus não habita em templos, Ele quer habitar em nós. Então, não é que Jesus não gostasse do templo, ou que Ele visse o templo como uma invenção meramente humana, não, mas porque o templo, que havia sido idealizado como um local de encontro entre Deus e o homem, havia se tornado um monumento ao Deus desconhecido, tanto quanto o monumento dos gregos aqui. E quando o coração dos que frequentavam o templo estava tão vazio do Deus verdadeiro, Jesus precisou esclarecer a eles que havia algo errado. Mas aqui, irmãos, também está a raiz do nosso problema e da nossa frustração, porque a Imago Dei em nós foi corrompida pelo pecado. O espelho de Deus em nós foi quebrado em pedacinhos muito pequenos. O religioso frustrado tenta colar esses pedacinhos sozinho, através de medidas humanas, de ativismo religioso, de ornamentação exterior. Perdão. E por quê? Porque o seu altar está em ruínas, o altar do seu coração está em ruínas, está vazio. Há como recuperar esse espelho quebrado? Infelizmente, humanamente falando, não. Por nós mesmos, nunca mais poderemos refletir a imagem de Deus. Mas a boa notícia é: existe alguém que pode. Então, Paulo vai mostrar a solução para nós em Romanos capítulo 8, versículo 29. Onde ele vai dizer que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Louvado seja Deus. Então, a restauração da imagem de Deus não é uma autorreforma. Não é uma autorreforma. Uma clínica de estética não resolve isso, por mais competente que seja o profissional.
é uma obra exclusiva de Jesus Cristo, irmãos. Paulo afirma que, como cristãos, nós fomos predestinados para sermos conformados à imagem de seu Filho, ou seja, tomarmos a forma de Cristo. Por isso, Paulo vai falar com pranto à igreja de Gálatas, dizendo como eu sofro por vocês, com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, meus irmãos, se existe uma oração que nós deveríamos fazer todos os dias, é: Senhor, forma Cristo em mim. Forma Cristo em mim. Forma Cristo em mim, Senhor. Cristo é a imagem exata do Deus invisível. A imagem do Criador só volta a ter nitidez em nós à medida que o Espírito Santo, e por meio dele o próprio Cristo, passa a habitar e governar o altar do nosso coração. Caso contrário, irmãos, não há esperança para nós, a não ser frustração, frustração e frustração, mesmo dentro da igreja. Então, verso 31, Paulo vai dizer: porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas antes, Paulo vai falar do arrependimento, dizendo: olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora não há mais ignorância. A ignorância acabou. Então Deus não aceita a desculpa da boa intenção tateante, nem da ignorância conveniente. Você sabe que é ignorância conveniente? Vou te explicar. Uma pessoa convenientemente ignorante é aquela que escolhe não saber de algo porque o desconhecimento traz vantagens. Ela finge não ver ou não entender o problema para fugir da culpa, do trabalho de uma busca por mudanças ou das obrigações que advêm do conhecimento. Acontece, irmãos, que o tempo está correndo, a jornada da terra, ela está chegando ao fim. O Evangelho de Cristo nos foi plenamente revelado e o mandamento agora é acessível, universal e urgente, e passa por esse confronto quando Paulo diz: olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora que a verdade foi revelada, Ele determina que todos se arrependam. Então veja que isso aqui não é um convite. Paulo não está falando: se vocês estiverem afim, atenienses, vocês podem até se arrepender, de repente, quem sabe, é uma boa para vocês. Não. Ele diz: mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Ou seja, esse Deus verdadeiro, Ele não está aqui para negociar com a gente. Ele está aqui para dizer que sem Ele nós estamos perdidos. Por isso é uma ordem que todos se arrependam. Por quê? Porque Ele estabeleceu um dia de juízo, onde Ele julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele já escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando este homem dentre os mortos. O que o texto está falando para nós? Que a única forma de escapar do juízo é o arrependimento sincero e a rendição da vida a Cristo como Senhor e Salvador. O selo histórico desse julgamento e dessa vida nova é a ressurreição de Jesus, porque nela Deus reivindicou a absoluta autoridade do seu Filho, seu eleito, sobre a própria morte. Então Ele tem toda a autoridade, todo o poder, todo o direito de julgar a humanidade. Porque Ele tomou o nosso lugar, irmãos. Subiu a cruz, tomou o nosso pecado para que nós pudéssemos ter uma porta de salvação para chegar a Deus. Então, se nós rejeitarmos essa porta, o que resta para nós? Como Hebreus vai dizer: se negligenciarmos tão grande salvação, o que nos resta, senão a sensação de fogo consumidor e de que nós estamos perdidos? Então, os atenienses, e aqui já concluído, tinham um altar de pedra limpo e vazio. Talvez as nossas vidas hoje estejam assim. Dentro de nós existe um altar vazio, que em termos efetivos tem uma inscrição: ao Deus desconhecido. Esteticamente correto por fora, mas completamente deserto por dentro. E a nossa frustração espiritual não é culpa do pastor, não é culpa do ministério do louvor, não é culpa da nossa família, da denominação. A nossa frustração é o resultado teológico de buscar o Deus errado no altar errado.
se você quer o consolo de Deus, mas rejeita o confronto de Deus, se você quer um Deus que te perdoe, mas sem exigir arrependimento, um Deus que te abençoe sem exigir santidade, um Deus que transforma a sua vida sem que você suba à cruz, um Deus que pode até ter uma participação na sua vida, mas não se sentar no trono do seu coração, não há solução para isso. Então, irmãos, a solução é pararmos de procurar Deus nas estruturas físicas ou nas nossas próprias idealizações humanas. Deus não é o nosso carro. Deus não é a nossa conta bancária. Deus não é os nossos bens. Deus não é a nossa formação. Deus não é os nossos diplomas. Deus não é nada disso. Deus é uma pessoa que governa todo o universo, mas que nos deu o privilégio de termos um relacionamento com Ele. Então Deus não quer que você construa um altar para Ele, o que Ele quer é que você seja o altar dEle. É isso que Ele quer. Mas para que o Espírito Santo habite em você e possa reparar essa imagem distorcida do seu próprio eu, essa imagem precisa ser quebrada na cruz. Ela tem que ser destruída, irmãos. Destruída. Isso aqui não tem jeitinho, não tem colagem. Sabe? Me lembro de uma música antiga do Guilherme Arantes, para que ficar juntando pedacinhos? Se aplica bem aqui. Não dá para a gente juntar os pedacinhos da nossa imagem de Deus quebrada em nós, colar tudo e dar um jeito, porque a imagem vai ficar distorcida. Mas existe chance e oportunidade de restauração ainda hoje. Porque a restauração acontece hoje, enquanto estamos aqui, a caminho da linha de chegada. Diante de você hoje estão as mesmas 3 reações de Atenas. Os versículos 32 a 34 vão dizer que quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram. Então você pode escarnecer, achando que sim, essa entrega, esse chamado ao arrependimento radical é muito radical. É uma loucura, não serve para você, não se ajusta à sua vida. É uma possibilidade. Diz também que outros disseram a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Você pode procrastinar, você pode adiar, você pode falar, sim, é razoável o que você está dizendo, pastor, mas hoje eu não estou afim, não. Pode acontecer também. Enquanto o relógio da sua vida corre, você tem oportunidade. Enquanto o vazio continua correndo por dentro de você, você tem oportunidade. Hoje é o dia de oportunidade. Ou você pode procurar a última, melhor opção. Versículo 34, houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Então você pode se arrepender, se render hoje, como Dionísio, como Dâmaris, como essas outras pessoas, permitindo que o Espírito Santo restaure a imagem de Jesus Cristo no seu coração, no altar do seu coração, antes que o tempo se acabe. Amém? Eu quero deixar 3 perguntas e com isso nós vamos orar. Primeiro, Deus que você tem buscado na sua prática evangélica, nas suas orações. Esse Deus existe nas Escrituras ou ele foi inventado pelas suas necessidades e medos? Segundo, você tem entrado na igreja, desde que você entrou na igreja pela primeira vez, o que você tem feito? Você tem tateado atrás de uma experiência emocional passageira, de uma solução imediata para os seus problemas, ou você entrou para se render ao senhorio de Cristo? E terceiro, se o seu coração deve ser o único altar legítimo de Deus na terra, o que é que o Espírito Santo encontra nele hoje? A imagem de Jesus restaurada, a sua imagem restaurada em Cristo, a imagem do Filho de Deus, ou os ídolos do seu próprio eu? O que é que o Espírito Santo encontra nos nossos corações?
São perguntas. Às vezes as perguntas são mais importantes que as respostas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de sermos expostos à Tua Palavra mais uma vez. Bendizemos o Teu nome, Senhor, e te pedimos que o Senhor aplique a Tua Palavra convenientemente aos nossos corações. Que essa noite haja arrependimento, quebrantamento, que haja cura, restauração da imagem de Cristo em nós, para que nós possamos, ó Deus, ter a consciência plenamente tranquila e segura de que estamos no caminho de adorar e de servir ao Deus verdadeiro. Pai amado, que os altares vazios do nosso coração sejam removidos. Que o Senhor tome o senhorio da nossa vida, que o Senhor se assente no altar do nosso coração. Que ali seja o Teu trono, o lugar de onde o Senhor comanda a nossa vida, dirige os nossos passos, orienta as nossas decisões e escolhas, e o Teu nome é glorificado naquilo que fazemos, pensamos, desejamos, porque estamos servindo ao Senhor em tudo o que vivemos. Pai amado, tira toda a incredulidade dos nossos corações, tira, ó Deus, toda a confusão das nossas mentes, ajuda-nos nessa noite, Pai, a tomar uma decisão firme de quebrar, ó Deus, completamente essa imagem irreal de Ti que criamos no nosso coração, na nossa mente, para que no seu lugar o Deus verdadeiro possa entrar e reinar. Que o Senhor nos ajude a termos o compromisso de ler a Tua Palavra regularmente, porque é nela que o Senhor revelou a Tua própria imagem, o Teu próprio ser, especialmente por meio do Teu Filho, que trouxe a revelação máxima do ser do Senhor para nós. Quem vê o Filho vê o Pai, quem vê a Cristo vê o Deus verdadeiro. Quem tem um encontro com Cristo tem um encontro com o Deus verdadeiro. Que essa seja a nossa experiência mais uma vez nessa noite, pois todo dia nós precisamos nos arrepender, Senhor. E nessa noite escolhemos nos arrepender, submetendo a Tua Palavra, que nos ordena, não nos pede que nos arrependamos. Ajuda-nos a nos arrependermos de todo o coração. Que seja, Senhor, arrependimento sincero, que traga mudança de vida para todos nós, e que todos os presentes aqui nessa noite possam acolher esse chamado, essa convocação, essa exortação da Tua Palavra. Temos seus corações consolados em saber que o Senhor não quer ser um Deus distante, que o Senhor não quer ser um Deus de pedra, de madeira, de ouro, de prata, mas que o Senhor quer ser um Deus pessoal, que habita no coração de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.